BPI é dedicada à promoção e ao estudo dos direitos de propriedade intelectual e direito digital, reunindo profissionais de diversas áreas. Sempre esteve na vanguarda das discussões sobre o tema, com impactos diretos na inovação e no desenvolvimento econômico do Brasil. Tanto que está envolvida em debates sobre sociedade digital, inteligência artificial e disrupção criativa. Debater temas relevantes e entregar conteúdo de qualidade sempre foram nossos objetivos. A revista da ABPI traz artigos de especialistas do Brasil e exterior e é a maior referência nos meios jurídicos sobre propriedade intelectual. A revista da BPI é a minha maior parceira profissional. Congrega artigos acadêmicos e profissionais. Traz à tona discussões e novas teses que estão surgindo no Brasil e no exterior. Na área da educação, inauguramos em 2020 o ABPI Seduc, Centro de Educação Continuada da ABPI. Nossos eventos incentivam o networking e a troca de experiências. São webinars, mesas redondas, almoços, palestras e reuniões de comissões que debatem temas atuais e controversos nos campos jurídico e empresarial. O Congresso Internacional da BPI é um dos mais importantes fóruns de propriedade intelectual da América Latina. Realizado anualmente, reúne advogados, empresários, professores, membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de entidades internacionais e estudantes. O Congresso da ABPI é importante por ser um ótimo ambiente para o compartilhamento e difusão de conhecimentos de propriedade intelectual. Também é um ambiente de network que permite a aproximação da indústria do NPI com os profissionais de TI. O Congresso é importante pois é o ambiente onde colegas se unem para debater os temas mais quentes de TI no Brasil e no mundo. A ABPI se transformou em uma voz e um espaço de posicionamento, oferecendo segurança jurídica e atuando de forma isenta na defesa dos interesses do mercado. Nossas comissões de estudo são orientadas para o aperfeiçoamento da legislação, doutrina e jurisprudência sobre propriedade intelectual. Nosso comitê empresarial conta com mais de 70 empresas de todos os portes. O Comitê Empresarial da BPI tem uma grande relevância, que é um momento muito importante em que as empresas se encontram e trocam experiências sobre erros, acertos, casos de sucesso e que podem, inclusive, ser aplicados por outras empresas que estejam ali sofrendo daquele mesmo problema. Então, é um comitê muito interessante e realmente é uma honra fazer parte. O Centro de Solução de Disputas, CSD-ABPI, foi criado para gerenciar procedimentos de soluções alternativas de mediação e arbitragem, inclusive de disputas de nomes de domínio, sendo reconhecido pelo registro.br. Com o Comitê de Advocacy, atuamos para a melhoria do sistema de propriedade intelectual junto ao governo e autoridades competentes. Tanto que nos anos 90, colaboramos com a elaboração da Lei de Propriedade Industrial. Quais as vantagens ao se associar à BPI? Primeiro, a possibilidade do conhecimento de alto nível em propriedade intelectual. Mas não somente isso. A BPI promove a oportunidade de você poder conhecer outros escritórios, alguns profissionais bastante renomados e fazer um bom networking. E se você é dono de escritório, que associar a BPI é uma excelente ideia para pensar junto as políticas de propriedade intelectual que a gente quer para o país. E a ABPI atua como grupo nacional da IPPI, a principal entidade mundial para estudo e promoção da propriedade intelectual, e da LIDC, Liga Internacional de Direito da Concorrência. Continue construindo com a gente esta história. Venha fazer parte da ABPI.
Boa tarde a todos e todas, colegas advogados, empresários, estudantes e demais participantes interessados na propriedade intelectual. Eu me chamo Evelyn Roboredo, sou consultora da BPI para assuntos da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Sou advogada especializada em PI e responsável pelo contencioso de propriedade intelectual do escritório Vaz e Dias Advogados Associados. Hoje é o quinto e penúltimo dia dessa série de workshops que estamos promovendo sobre assuntos estratégicos em propriedade intelectual, em que temos a honra da palestra de diversos profissionais da área, que estão sendo disponibilizados no canal do YouTube da BPI, para quem não pode acompanhar até agora. Conforme já apresentamos nos nossos últimos eventos, esses workshops têm como objetivo a discussão sobre a propriedade intelectual sob diversos pontos de vista, de advogados, servidores da NPI, da OMP, representantes de núcleos de inovação, peritos técnicos, acadêmicos, entre outros, a fim de estimularmos o debate estratégico sobre a matéria que dialogue com todos. Pensando nisso, teremos hoje a palestra do Dr. Luiz Carlos Garé, que falará sobre atuação estratégica em matéria de antipirataria. Desde já agradeço o aceite, a disponibilidade em dar essa palestra, essa aula para a gente. Mas antes de propriamente apresentá-la, é importante fazer uma breve apresentação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, para quem não esteve nos primeiros workshops e não conhece a iniciativa. A NPI surgiu com um projeto do governo federal que, junto aos membros do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, identificou diversos desafios do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual a serem superados para promover a API no Brasil. Diante disso, a Estratégia Nacional definiu algumas metas, entre elas ampliar o uso do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual por inventores, criadores, produtores, autores, conscientizar a sociedade sobre os benefícios dos direitos de propriedade intelectual, sobre os prejuízos ocasionados pela violação desses direitos, reduzir práticas de contrabando, falsificação, pirataria e demais usos ilegais de ativos intelectuais no Brasil, expandir o acesso a serviços de inteligência tecnológica, ampliar a exportação de produtos nacionais e regionais com alto valor agregado em função do uso estratégico da API, entre várias outras metas, né? E essas metas foram definidas para nortear a atuação do governo federal e dos demais membros do grupo interministerial, e a partir delas foram sugeridas algumas atribuições para cada um desses membros, específicas para a sua atuação particular no sistema nacional de propriedade intelectual. E dentre esses membros está justamente a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a BPI, que é uma das principais associações de PI no Brasil, como vocês puderem ver no vídeo institucional, desenvolvendo iniciativas criativas para a conscientização sobre propriedade intelectual, o aprofundamento dos conhecimentos sobre a matéria entre seus associados e a sociedade, além de contribuir nacional e internacionalmente para a promoção dos direitos de PI e a discussão sobre temas relacionados. Passada essa breve introdução, sem mais delongas, transmitirei a palavra ao Dr. Luiz Cláudio, que é advogado formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, turma de 1989, sócio fundador da Garé Advogados, atuante na área de propriedade intelectual desde 1990, é membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e outros delitos contra a propriedade intelectual, é consultor jurídico do Grupo de Proteção à Marca, BPG, desde 2002, e presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB-SP, triênio 2022 a 2024. Considerando que estamos em formato de webinar, queria pedir para que direcione as suas perguntas pelo chat, o Q&A, que eu acompanharei e direcionarei as perguntas ao final da fala do Dr. Luiz Garé. Por favor, Dr. Luiz, tem a palavra. Agradeço novamente pela disponibilidade, pelo aceite do nosso convite em dar essa palestra para nós hoje. Com certeza vai ser muito agregador e muito proveitoso para todos nós. Legal, Evelyn. Eu que agradeço o convite da BPI, o seu convite. Boa tarde a todos. Nós vamos fazer um bate-papo hoje sobre combate à pirataria, né? E aí, por favor, direcionem suas perguntas e eu vou deixar um tempo razoável aí para nós fazermos esse bate-papo no final. Bom, acho que deu para ver pelo meu currículo, né, o quanto tempo eu estou nessa estrada de propriedade intelectual e especificamente também de combate à pirataria. E é interessante porque o ano que vem
o nosso escritório vai completar 35 anos, né? Tem 34 anos, 35 anos que vem. Eu comecei em 1990, né? E foi possível acompanhar toda a mudança pela qual a nossa sociedade passou nesses 35 anos. E não foram poucas as mudanças, né? A gente teve aí um big shift, né? Uma mudança radical, com a internet, com a globalização, né? Com a transformação digital que aconteceu nesse período todo. E tudo isso teve um impacto muito grande no combate à pirataria. Teve um impacto muito grande na oferta de produtos ilícitos, piratas. A gente tem que começar primeiro falando da questão da pirataria, né? O que é produto pirata, né? Porque a gente tinha uma definição, né? Até uma definição legal. O próprio grupo interministerial de propriedade intelectual no passado ele tinha essa definição que pirataria era violação de direitos autorais, né? E nós temos falsificação de marcas na definição correta, contrafação de marcas, e de repente tudo foi colocado sobre um guarda-chuva da pirataria, né? Quando a gente vê, como a Evelyn citou, a estratégia nacional de propriedade intelectual, que tem ali, dentro de uns objetivos, reduzir a pirataria e o contrabando. Opa, contrabando e a pirataria? É, não exatamente, não tecnicamente, mas hoje os produtos ilícitos de uma forma geral, onde nós temos violação a qualquer direito de propriedade intelectual, seja falsificação de marca, seja violação de patente, seja violação de direitos autorais, incluindo também contrabando, a gente tem tudo isso embaixo do guarda-chuva de pirataria. Tá? Tanto que o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e outros delitos contra a propriedade intelectual acaba também tratando dessa matéria de contrabando e descaminho. Por que isso? Porque, na verdade, todos esses crimes estão conectados. Tá? Muito mais que conectados, eles estão associados a outros ilícitos. Né? A pirataria, a falsificação, ela está também associada a crimes por violação de direitos do consumo, né? Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Então, por que não colocar tudo isso realmente debaixo desse guarda-chuva, né? Combate à pirataria. Na apresentação que eu vou fazer hoje, eu vou estar direcionando mais para a falsificação de produtos, mais para a falsificação de marcas. A gente vai passar um pouco, alguns comentários sobre violação de direitos autorais, mas a palestra de hoje vou focar mais em falsificação de produtos, tá? Que é onde eu tenho mais cases de sucesso e mais atuação estratégica para dividir com todos, ok? Então, o que eu vou fazer no início da minha apresentação é justamente traçar um pouco uma linha do tempo do que nós tínhamos no início de 90, do que nós temos hoje, o que mudou, mesmo em termos de legislação, porque tudo isso tem um impacto, tem uma relevância da forma como nós definimos qual a melhor estratégia para combater a pirataria. Tá? Então, eu vou dividir minha tela agora para a gente começar a apresentação. E deixa eu até acionar aqui o meu cronômetro para fazendo um controle do tempo. Share. Apresentação. Tá saindo na tela? Agora sim, sim. Ok, ótimo. Então, vamos lá. Vamos começar a falar, então, título dessa apresentação, né? Caso de sucesso e atuação estratégia em matéria de antipirataria. Então, como eu coloquei, vamos fazer um pouquinho, pensar um pouco nessa linha do tempo do que nós tivemos de mudança para cá. Começando por 1990.
Qual a situação que nós tínhamos em 1990? Tá? A gente estava ali, a abertura do mercado, todos se lembram do Plano Collor, né, que nós tivemos a abertura do mercado, era o início de uma maior inserção aí do Brasil no mundo globalizado, a internet estava começando praticamente, né, e nós também tínhamos o início da escalada da pirataria do Brasil. Em 90 eu já atuava no combate às falsificações. Qual era o meu instrumento de trabalho, né? Quando a gente fala da lei da propriedade industrial, nós tínhamos em 90 a lei 5772 de 1971, que tinha ainda, mantinha em vigor artigos do decreto 7.903 de 1945, né? Que definia os crimes por falsificação de marcas. Naquela ocasião, nós tínhamos o artigo 175 da Lei de Propriedade Intelectual, que definia os crimes por falsificação de marcas. Era tudo no artigo só, não era separado, não é separado como nós temos hoje, né, na Lei 189 e 90, lá em 190. Lá era o artigo 175. Qual era a pena que nós tínhamos para quem vendesse produtos falsificados, produtos piratas, com marcas reproduzidas ou imitadas? Era uma pena de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Essa mesma pena para violação de patente, de desenho industrial. Tá? Muito bem. Qual era o melhor instrumento, né, que nós utilizávamos na época para combater a pirataria? Medidas criminais, as queixas-crimes. E acreditem, hoje dificilmente a gente consegue colocar um contrafator na cadeia, literalmente. Uma ação penal com uma sentença condenatória, está preso por falsificação de marca. Não tem isso hoje em dia. E eu posso dizer que em 1990 eu consegui colocar pessoas na cadeia com uma queixa-crime por falsificação de marcas. Isso aconteceu em 93, 94. A gente tinha um conhecido falsificador de artigos de jeans aqui em São Paulo e nós fizemos uma queixa-crime contra ele, conseguimos uma condenação. Não ficou muito tempo na cadeia, ficou 30 dias, mas foi emblemático, porque nós colocamos o falsificador na cadeia, ele ficou lá por 30 dias cumprindo uma pena por falsificação de marcas. Muito bem. 94, 95, a gente começou a ter um aumento do contrabando do Paraguai para o Brasil. Aí acho que todos se lembram daqueles comboios de ônibus, né, que vinham de mercadoria, né? Muitos aí, principalmente os mais velhos, né, possivelmente já tiveram oportunidade, né, tiver oferta de uma calça Fiorucci falsificada, uma calça Fiorucci que mais tinha Lee, entre outras, que na época vinham do Paraguai, através desses ônibus. E esses ônibus traziam mercadoria para ser vendidas nos centros comerciais, principalmente para os camelôs. O que nós tínhamos em termos de legislação nessa época? Nós tivemos a aprovação do TRIPS. O TRIPS foi um marco importante em propriedade intelectual, principalmente em relação às medidas de fronteira. E a medida de fronteira era importante para nós. Vamos ter como medida de fronteira as medidas de alfândega, as medidas em relação aos produtos, não só que vinham do Paraguai para o Brasil, mas como também os que vinham pelos portos e aeroportos. Então, o TRIPS previu uma atuação maior das alfândegas. Mas a nossa lei da propriedade intelectual já também previa isso, né? Como eu vou mostrar um pouco mais adiante. A lei da propriedade industrial, desde 1945, já tinha dispositivos que permitiam às alfândegas a apreensão de ofício de produtos falsificados. E veio, então, em 95 e 96, a nossa atual lei da propriedade intelectual, a 9279, que trouxe avanços consideráveis, né? Colocou o Brasil assim, na vanguarda da propriedade intelectual, permitindo registro, patenteamento de medicamentos, de produtos alimentícios, permitindo registro de marcas dimensionais. Foi um avanço considerável, exceto um detalhe que não foi um avanço, foi um retrocesso, né? Porque, inexplicavelmente,
as penas para a venda de produtos contrafeitos diminuiu de 3 meses a 1 ano de detenção e multa, passou a 1 a 3 meses de detenção ou multa, né? Então, teve um refresco aí para os contrafatores, né? Como eu já disse, de forma inexplicável. E isso aconteceu na medida que nós tínhamos também, entrou mudança de século, né? Nós começamos no ano 2000 com expansão das galerias populares, principalmente aqui na região de São Paulo, crescimento dos produtos, da oferta de produtos piratas em todos os lugares. Nós já lidávamos com a popularização da internet e nós tínhamos ali também o surgimento das plataformas de e-commerce. A plataforma de e-commerce nos Estados Unidos surgiu lá em 94, 95, com a Amazon e eBay, mais o 2000, que elas chegaram mais fortes aqui no Brasil. Aí veio Mercado Livre, Americanas e tantas outras. O que nós tínhamos para lidar com esse aumento, com essa expansão do comércio de produtos falsificados? A 9.279, então somente. Mas, só voltando uma coisa que eu esqueci, em 94 e 95, que nós tivemos também uma legislação importante que também não contribuiu muito para o combate às falsificações, que foi a Lei de Juizado Especial, Civil e Criminal. Então, essa lei considerou crimes de menor potencial ofensivo, né? Aqueles crimes apenados com pena até 1 ano de detenção, e depois isso subiu, foi modificado para 2 anos. Em que pese essa lei não se aplicar a crimes previstos em legislação específica, que é o caso de crimes contra a propriedade intelectual, o STJ deu uma decisão que deveria sim se aplicar, e essa lei depois foi atualizada, isso se aplicou para todos os crimes, mesmo previstos em legislação especial. Ainda na questão da propriedade intelectual, a gente consegue um pouco sair fora do juizado especial hoje, por conta que entendeu-se, né, que uma queixa-crime por falsificação de marcas ou por violação de patente, que tem uma pena também reduzida, não se coaduna com o princípio de simplicidade e oralidade do juizado especial. Então, esses crimes devem sim ser ter sua persecução pela justiça comum. E aí nós tivemos 2010, 2020, com a explosão do e-commerce e das contrafações no ambiente online, mais um aumento significativo da produção de pirataria local, né? Nós temos polos de falsificação que hoje exportam mercadorias falsificadas até para os nossos vizinhos, né? Mais as importações, e o que veio em 2014, o Marco Civil da Internet, com o seu famigerado artigo 19, que está agora sobre julgamento, né, tem a sua inconstitucionalidade sendo julgada pelo STF, já com parecer bem interessante do Dias Toffoli. O Marco Civil da Internet, na questão do combate à falsificação no mercado, no ambiente online, não ajudou, né, porque o que nós tivemos aí também no mundo, em termos de legislação para conter o avanço da pirataria no ambiente online. Nós tivemos nos Estados Unidos o Digital Service Act, né, o DMCI, né, Digital do Millennium Act, que é a lei de direitos autorais para prevenir a pirataria no ambiente online, que introduziu o sistema do Notice and Takedown. O que era? Então, se você tinha as plataformas vendendo produtos falsificados, você notificava, ela tinha que tirar. Se ela não tirasse a oferta do produto ilegal, ela poderia ser responsabilizada. Quando entrou o Marco Civil da Internet, o artigo 19 dizia que, para que as questões com o princípio de proteger a liberdade de expressão, os provedores de aplicações de internet só poderiam ser responsabilizados se, após uma ordem judicial, não as cumprisse. Então, tinha que ter uma ordem judicial
e o descumprimento para eles serem responsabilizados. Então, todo mundo aí começou a se furtar de fazer o notice and takedown. Então, daí a importância desse julgamento do artigo 19 para nós definirmos o combate aí à pirataria, termos mais instrumentos, né, para lidar com a pirataria no ambiente online. Bom, mas o que está em evidência também nos últimos anos, como a pirataria, né, se evidenciou nos últimos anos? Primeiro, 2003, 2004, nós tivemos uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI da pirataria, que expôs, né, os problemas da pirataria do Brasil. Inclusive, CPI da pirataria, de novo, que eu falei sobre o guarda-chuva da pirataria, essa CPI não só tratou de falsificação de produtos, mas também de violação de direitos autorais, de contrabando de cigarros, principalmente na época que estava em voga. Teve uma prisão de um dono, de um administrador de um shopping famoso aqui em São Paulo, e teve recomendações. Entre as recomendações, teve a recomendação ao governo para criar um departamento de combate à pirataria. Foi daí que nasceu o Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Dentro desse conselho, nós tivemos várias ações, teve lá 99 ações prioritárias, tá? Entre elas um projeto muito interessante, que era o projeto Cidade Livre de Pirataria, né? Que muitos municípios poderiam aderir e implantar os conselhos municipais de combate à pirataria. Em 2006, nós tivemos a fundação do Fórum Nacional de Combate à Pirataria. O Fórum, hoje, ele é a instituição que tem a melhor divulgação dos prejuízos no mercado legal. Eles têm lá um índice, né, que envolve 15 setores mais prejudicados com a falsificação, que passam informações sobre o que esses setores perdem. E o prejuízo que nós temos em dados divulgados pelo SPNCP em 2023 é de 441 bilhões de reais, sendo 302 bi de prejuízos para os setores e 139 de sonegação fiscal. Então, é um prejuízo, é um montante considerável o que a pirataria causa de prejuízo ao Brasil. Depois disso, nós tivemos os Conselhos Estaduais de Combate à Pirataria em Santa Catarina, e nós tivemos aqui em São Paulo, em 2010, a criação do Conselho Municipal de Combate à Pirataria em São Paulo, no âmbito do Gabinete de Ações Integradas da Secretaria de Segurança Urbana da cidade de São Paulo. Quem é mais velho e quem acompanhou as medidas de combate à pirataria deve lembrar, na época o secretário de Segurança Urbana era o senhor Edson Ortega, e ele desenvolveu várias ações aqui em São Paulo de combate à pirataria. Andou fechando vários shoppings aqui na região do centro e no Brás, e aprendendo, fazendo operações relevantes de combate à pirataria. Muito bem, vamos lá. Então, qual é a melhor estratégia em matéria antipirataria? E aí eu acho que são 4 perguntas específicas que a gente tem que buscar a resposta, né? Onde eu vou atuar para combater a pirataria? Qual é a melhor estratégia, né, de onde eu devo atuar? Né? Quando o advogado está aí sendo consultado por uma empresa vítima da pirataria, né, e tem que desenvolver uma estratégia, a pergunta é onde atuar? Que ações ou medidas legais adotar? Quais as autoridades que a gente deve engajar no combate à pirataria? E aí eu vou, ao discorrer sobre essas 3 questões, falar um pouco sobre os casos de sucesso. Bom, onde atuar? Eu acho que, primeiramente, o que a gente precisa conhecer, um profissional de direito precisa conhecer, que quem atua no combate à pirataria, é entender a dinâmica da falsificação no Brasil. Um país de dimensões continentais, um país de mais de 220 milhões de habitantes, com poder de consumo gigantesco, e um país que, pelas suas dimensões, tem vários pontos que os produtos falsificados podem entrar. A maioria, a gente sabe, é da Ásia, então os produtos falsificados podem entrar pelos portos, os produtos falsificados podem entrar pelas fronteiras, e a gente tem fronteira com alguns países aí que facilitam um pouco a entrada de produtos falsificados aqui, como o Paraguai, como o Uruguai,
Bolívia, Peru, vem falsificação de todos esses países, ou produzida no país, ou mercadoria que está em trânsito, né? Vem de outro país, passa por ali e entra pelas nossas fronteiras, tá? E não faltam fronteiras para os contrafatores colocar sua mercadoria no Brasil. Mas nós não temos só isso, nós temos também produção local, tá? Então, nós precisamos entender também onde estão os locais de produção de pirataria, porque é isso que vai direcionar a nossa atuação, né, mais certeira. Então, eu vou dar um exemplo aqui, principalmente do ramo de confecções e calçados, né, onde estão os principais polos de falsificação. Então, lá no Nordeste eu tenho Toritama, Caruaru, Santa Cruz do Capiberibe, tem produção de confecções e tem até kits de marcas, né? A pessoa compra as calça jeans e escolhe as marcas que ele quer levar. E às vezes tem o kit de costura. Jaraguá, em Goiânia, muito forte de jeans. Todos esses estados eu coloquei aqui do lado uma noticiazinha da imprensa de apreensões que já teve. Nova Serrana, Minas Gerais, a capital do calçado falsificado, Franca, no interior de São Paulo, Aparecida, falsificações de camisas de time, o Brás é a região central de São Paulo, é sim o maior centro de distribuição de falsificações para o Brasil todo. Diariamente, né, a gente vê um movimento de ônibus vindo do Brasil para comprar produtos na região, não só falsificados, tem muitas lojas, né, pelo Brasil todo que vêm comprar produtos em São Paulo, tá? Mas acabam levando também muitas falsificações. Apucarana, muito conhecida como falsificação de bonés, Blumenau também de confecções. Então, onde atuar? Onde o produto pirata estiver sendo produzido, onde o produto pirata estiver entrando no país, tá? Então, é essa primeira situação que um profissional deve considerar ao tratar uma estratégia antipirataria, onde atuar. Muito bem. Aí falou, que ações e medidas legais adotar? O que a gente tem de mecanismos legais para atuar contra a pirataria, contra as falsificações? Quando a gente pensa, no primeiro momento, as ações judiciais, nós temos queixa-crime, obviamente. Então, a contrafação de marcas, a reprodução, imitação é crime, tá? Que se processa mediante ação penal privada. Isso é um dado importante para a nossa atuação, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Então, é uma queixa-crime, é uma ação penal privada. Nós temos as ações cíveis, né? As ações cíveis têm as obrigações de fazer, busca e apreensão, pedido de indenização por danos materiais, danos morais. Então, dentro das ações judiciais, essas medidas que nós temos. Nós temos as ações policiais. Nós estamos lidando com crime. A polícia pode ser demandada a realizar a busca e apreensão de produtos falsificados. Nós temos, nesse sentido, delegacias especializadas. Aqui em São Paulo, nós temos a primeira DIG do DEIC. Rio de Janeiro, nós temos a DRCPIM. Brasília tem também uma delegacia especializada. As delegacias de consumidores normalmente são também hábeis a fazer produtos, competentes para fazer apreensão de produtos falsificados, mas, via de regra, a polícia de qualquer cidade do Brasil, até mesmo o distrito, pode realizar uma apreensão de produtos falsificados. Nós temos também as ações da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A Receita Federal tem poder de fazer a apreensão de produtos, tanto em zonas primárias, que seriam os portos, como zonas secundárias, que seriam o comércio em geral. E a Polícia Rodoviária Federal também tem competência para atuar, principalmente na fiscalização das estradas. E nós temos os PROCONs. O PROCONs também, de alguns estados, tem poder de fazer a apreensão de produtos falsificados, principalmente porque a falsificação também é crime contra as relações de consumo, né? E, em algumas situações, a prefeitura também tem esse poder. A Prefeitura de São Paulo tem uma lei já antiga que permitiu as ações em 2010 e, não muito recentemente, até no governo do Bruno
Covas. Nós tivemos uma atuação muito relevante da Prefeitura de São Paulo, realizando operações de busca e apreensão ou dando suporte para as operações da Polícia Civil e da Receita Federal. Muito bem, vamos falar um pouquinho então da ação criminal. É uma ação bacana, eu adorava fazer queixa-crime, né? Então, você fazia a queixa-crime, ela é um crime que deixa vestígios. O que significa? Então, se a gente for lá no artigo 524 a 529 do Código de Processo Penal, vai dizer o seguinte, que nos crimes que deixam vestígio, e esses artigos falam especificamente de crimes contra a propriedade material, nós temos que produzir um laudo pericial, né? Nós temos que fazer a prova da materialidade. E ali define, inclusive, que essa prova vai ser feita com peritos nomeados pelo juiz, né? Que vai produzir um laudo, esse laudo vai ser homologado e eu vou ter aí um prazo de 30 dias para entrar com a ação, com a queixa-crime. Essa queixa-crime, ela é burocrática, tá? Como ela é burocrática? Primeiro, ela tem que ser intentada pelo titular da marca, né? O titular da marca no INPI. Segundo, eu tenho que ter uma procuração com poderes específicos do titular da marca para entrar com uma ação penal contra fulano, beltrano, por violação da marca X. Eu tenho que ter uma descrição desse fato criminoso nesta nessa procuração, tá? Então, imagine, para cada ação eu tenho que ter uma procuração específica. Eu tenho que cuidar com o princípio da indivisibilidade da ação. Eu tenho que promover a queixa contra todos os envolvidos naquele ato. Não posso deixar ninguém de fora. Se eu deixar alguém de fora, isso pode ser um perdão judicial. O perdão se estende a todos. Então, se eu não cumprir todas as formalidades, um advogado, qualquer advogado criminalista, ele vai facilmente levar essa queixa-crime à sua extinção. Então, o que acontece? Tudo isso para uma ação penal que tem uma pena de 1 a 3 meses de detenção ou multa. Ou seja, não vou colocar ninguém na cadeia. As ações antes da lei do juizado especial, que eu me referi nos idos de 94 e 95, eu tinha um rito específico e ali a gente conseguia, né, ter uma decisão. Bom, a prescrição da ação ela se regula pela pena aplicada. Eu tenho aqui que essa ação penal ela prescreve em 3 anos, né, e ela retroage à data dos fatos. Eu vou conseguir em 3 anos julgar uma ação penal em todas as instâncias? Difícil. E ainda eu tenho que lidar com o conflito juizado especial versus justiça comum. Ainda tem juízes que entendem que isso é juizado especial, aí tem que ir para o tribunal, isso suscita conflito de competência. Então, é uma possibilidade de atuação? Né? Mas ela tem que ser mensurada se ela vale a pena. E aí, quando nós temos um laudo pericial elaborado por 2 peritos, a gente não tinha que pagar isso, né? Então, mas e o IC já não faz um laudo? Se um perito do IC já fez um laudo, eu não posso usar um laudo por um perito, feito por um perito do IC. Por exemplo, eu já tenho uma atuação com a polícia remeteu isso para o IC produziu o laudo, eu não posso utilizar esse laudo? Eu entendo que é possível sim, principalmente com as mudanças que nós tivemos aí em 2008. Nós tivemos uma situação em que eu usei um laudo feito pelo perito do IC, e unicamente um perito, não eram 2. Eu pedi para o juiz deferir essa prova pelo IC, o juiz deferiu, o IC fez o laudo e depois ele homologou o laudo. Isso foi objeto de ataque pela outra parte e teve uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo considerando válido esse laudo, né, principalmente em função das mudanças dessa lei 11.690/2008, que é possível o exame de corpo de delito ser feito por apenas um perito oficial portador de diploma de curso superior. Então, a gente conseguiu aí avançar nessa queixa-crime. Agora, quando a gente vê a nossa pena que temos, as penas que tem para todos os crimes, né, similares aí de pirataria, a gente vê como nós estamos atrás, né, como a contrafação de marcas
tem uma atuação mais difícil. Direitos autorais, para quem viola direitos autorais, CD, DVD, quem vende um CD, quem vende um DVD, a pena é 2 anos a 4 anos de reclusão. E detalhe, ação pública incondicionada. Significa que se a polícia desbaratou lá um laboratório de falsificação de CD ou DVD, né, ela já vai fazer um relatório, vai para o Ministério Público pode denunciar, né? Eu não tenho aquelas formalidades que a gente tem numa queixa-crime por falsificação de marcas. A Lei Geral de Esportes, recentemente, no ano passado, ela já previu penas de reclusão de 2 a 4 anos e multa, também com uma ação pública incondicionada, para reprodução, né, ou venda, distribuição. A reprodução ainda ficou como pública condicionada à representação, mas a importação, exportação, venda, né, de produtos que tenham distintivos ou emblemas de associações esportivas está sujeito a 2 a 4 anos de multa, né, com a ação pública incondicionada. Mesmo a proteção sui generis, topografia de circuito integrados, detenção de 1 a 4 anos de multa, a ação é privada, mas a pena é boa. A lei do software, também reclusão de 1 a 4 anos e multa. A ação é privada, mas a pena é boa. E olha que a gente tem na propriedade industrial, a gente tem essa pena aí de 1 a 3 meses ou multa. Então, isso leva a gente a se questionar até onde vale a pena, enquanto nós não mudarmos essa situação, até onde vale a pena nós ingressarmos com a ação penal. Eu diria para os senhores e senhoras, eu diria para todos e todas, que nós estamos agora com uma luz no fim do túnel, né? Nós fizemos um pedido especial para o deputado Júlio Lopes, em nome de algumas associações, e ele apresentou um projeto 363 de 75 de 2024. Nós já tínhamos um projeto antes, tá? 333 de 1999, tá? 99, então a situação da pirataria já estava complicada para o setor de confecções, conseguiram fazer com o deputado Antônio Candir colocasse um projeto para aumentar as penas. Projeto da Câmara 1 a 4 anos de reclusão, e só para falsificação de marcas. Quando chegou no Senado, isso mudou, foi para 2 a 4 anos, e ao invés só de crimes pela falsificação de marcas, isso se estendeu também para crimes por violação de patentes. Infelizmente, esse projeto se arrastou por mais de 20 anos, passou por 5 legislaturas sem ser votado, em que pese vários pedidos de urgência até ser arquivado. Esse projeto 3375, ele vem a substituir o 363, e nós fizemos um pedido, vamos focar tão somente em falsificação de marcas, porque o que aflige o mercado, o que dá prejuízo para o mercado, né, não é falsificação de desenho industrial, de patentes. Tem países que sequer criminaliza violação de patentes. O que está no mercado e que tem um impacto muito grande é a falsificação de produtos, né, é a pirataria. Então, nós pleiteamos aqui, e o deputado apresentou esse projeto, 2 a 4 anos e multa para reprodução de marca, para venda, importação, exportação também de produtos com marca falsificada ou imitada. Detalhe, nós pleiteamos também, e esse projeto foi apresentado dessa forma, que a ação penal seja pública incondicionada. Então, se esse projeto vier a ser aprovado, isso vai ser um importante instrumento para a atuação das polícias, para a atuação do Ministério Público, uma economia muito grande para os titulares de marca. Quando eu falo uma economia muito grande, gente, a gente fala da pirataria, né? Esses números apresentados pelo fórum, eles são reais. Então, a gente vê o movimento que tem hoje qualquer galeria popular de venda de produtos falsificados, que tem ali por baixo 1.000 lojas, o volume que esse pessoal vende e faz com a pirataria é muito grande, o prejuízo para a indústria é muito grande. Então, as indústrias, né,
digamos, titulares de marcas no mundo todo sofrem muito com o combate à pirataria. Então, essa mudança de ser uma ação pública incondicionada, ela afasta toda aquela burocracia que eu comentei, né, para facilitar. Então, aqui tem o 202, eu não coloquei aqui completo para não pôr da lei, muito texto legal, mas o que permite o 202? Que o juiz poderá decretar também a apreensão de máquinas e utensílios utilizados para a produção de falsificações, poderá decretar a destruição do produto apreendido antes da sentença de mérito, quando não for possível identificar o autor ou quando a falsificação não for contestada, dificilmente é, porque esses produtos, eles são apreendidos e ficam ocupando depósitos, e isso gera mais um custo para as empresas titulares de marca, que arcar com a manutenção disso em depósito. Então, permite também que o juiz decrete a destruição desse produto a qualquer tempo. Tá? Então, essas são as mudanças desse PL que altera a lei da propriedade intelectual. Vamos falar agora das ações cíveis. Gente, eu estou passando um pouquinho nessa parte mais chata, pois que é a legislação, porque é importante a gente entender para entrar nos casos especificamente, né? Bom, ação civil, então, quando veio a lei do juizado especial e a queixa-crime não deixou de ser tão atrativa, que nós começamos a usar as ações cíveis. Antes da lei de 1996, a gente tinha que fazer um malabarismo maior para ter a pressão de produtos através de ações cíveis, né? Nós não tínhamos, por exemplo, esse permissível do artigo 209 da atual lei, que diz textualmente que o juiz pode decretar busca e apreensão de marca falsificada. Nós não tínhamos isso na legislação anterior. Nós tínhamos que o titular da marca, além da ação criminal, poderia se valer de ações cíveis para defender o seu direito e para de obrigações de não fazer, mas não falava de busca e apreensão. Agora, a legislação é mais clara nesse sentido. Então, quando compensa a usar as ações cíveis, eu diria que na maioria dos casos nós vamos ver aqui o quanto as ações cíveis elas são importantes, né? Principalmente para busca e apreensões em fábricas, grandes operações em locais críticos. Às vezes eu preciso de uma ordem de arrombamento, quem vai me dar essa ordem de arrombamento é um juiz, né? Então, vamos falar aqui já de alguns exemplos. E aqui agora eu começo a falar um pouco dos casos práticos, né? E voltando de novo para a questão de falsificação de calçados, confecções, os polos de falsificação. Nova Serrana é o lugar mais famoso no Brasil. Não só no Brasil, isso é famoso no exterior, para todas as empresas que produzem calçados originais que sofrem com pirataria de calçados produzidos em Nova Serrana. Nova Serrana tem ali 1.200 fábricas de calçados, 20% mais ou menos se dedicam à falsificação de produtos, né? Falsificação de marcas conhecidas. Então, aqui eu dou um exemplo dessas ações. Aqui, por exemplo, só contabilizando as ações que nós já fizemos aqui, nós já pegamos mais de 20 fábricas em Nova Serrana, fábricas como essa que eu estou mostrando na fotografia, né? Fábricas grandes, fábricas que produzem até 800 pares de calçados por dia, de calçados falsificados, tá? Produção só de falsificação, tá? Então, a ação cível, ela é fundamental para nós entrarmos contra essas fábricas. Por quê? Imagina uma cidade lá no interior de Minas, né, que vive da falsificação. Dificilmente nós vamos conseguir uma atuação da polícia local ou das autoridades locais, porque a cidade vive disso. Ainda que nós conseguíssemos isso, o vazamento dessa pressão seria iminente. Então, o que nós fazemos? Usamos as medidas cíveis, tá, no foro do domicílio do autor para fazer essas apreensões em Nova Serrana. E aqui é a fachada de algumas fábricas
Como é que eu vou saber que tem produtos falsificados nesses lugares? Como é que eu vou saber quais fábricas estão vendendo produtos falsificados? Numa cidade onde eu tenho 1.200 fábricas e a maioria com esse tipo de fachada que vocês estão vendo na tela. Aí entra uma parte fundamental de uma estratégia anti-pirataria, que a gente chama de investigação. Então, hoje, uma estratégia de antipirataria adequada, ela tem que ter uma investigação. Por quê? O que os titulares de marca querem, o que nós queremos com melhores resultados? Encontrar o fabrico, o local de fabrico do produto falsificado. Né? Então, esse é um ponto mais importante. Então, a gente tem que investigar. Mas só as medidas cíveis resolvem? Não. Pensa se a gente tem ali mais de 200 fábricas com uma produção de 400, 500 pares diário, mandando tênis falsificado para o Brasil todo, primeiro, a gente não consegue achar tantas fábricas assim. Essas operações são custosas. A gente tem que, para cumprir uma ordem de liminar dessa, tem que ter proteção policial. Nós dependemos da proteção da Polícia Militar, senão nós não seremos bem-vindos, obviamente, né, para arrombar uma fábrica dessa. Então, tem que ter proteção. Então, como combater? Engajando autoridades do Brasil todo, diferentes tipos de autoridades, para fazer a apreensão de produtos falsificados procedentes desses lugares críticos. Então, essas notícias que eu estou colocando aí na tela sinalizam um pouquinho os exemplos, né? E quem está fazendo essa medida? Eu tenho aqui notícia da PRF, apreende carreta com 18 mil etiquetas e mais 5 pares de calçados falsificados produzidos em Nova Serrana. Uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal. Operação feita pela Decarga, é uma delegacia de roubo de carga, mas também que achou produtos falsificados. Polícia Civil, em diferentes partes do Brasil, né? Petrópolis, Rio, Franca. Então, eu posso ter um engajamento de autoridades públicas com poder de polícia. E nós vamos falar mais disso, porque essa é a melhor estratégia que a gente pode ter de combate à pirataria. Aqui, por exemplo, essa é uma operação em Nova Serrana, isso foi feito com o GAECO. Muitas vezes a gente consegue também envolver quem? O Ministério Público, né? Especificamente o GAECO. Tá? Nós conseguimos essa operação também envolver a Receita Estadual, operações pé no chão. Por quê? Tinha prática de sonegação fiscal. Né? Então, imagine um local onde tem uma rua com mais de 30 lojas de representações, vendendo todas as marcas possíveis. E essas representações atuavam para as fábricas. Né? E faziam as vendas ali com um cartão de crédito, PIX e transferências, sem pagar nenhum centavo de imposto. Por isso que a gente teve a Receita Estadual envolvida nessa operação com o GAECO, né, 3 promotores, 38 auditores fiscais e mais de 70 policiais militares para fazer uma operação dessa. Então veja a magnitude de uma operação de combate à pirataria para dar um resultado que seja expressivo. Né? Então, engajamento das autoridades públicas é fundamental numa estratégia de combate à pirataria. Eu tinha um vídeo aqui, mas que ele não vai passar o áudio, vou passar a batida. Nós tivemos aqui em São Paulo também uma operação icônica, a Operação Patrão. Quem fez essa operação? Receita Federal. Receita Federal tem um órgão chamado DIREP, Divisão de Repressão. É um órgão específico de repressão a contrabando e descaminho, que tem poderes para atuar em qualquer lugar, não só zonas primárias como zonas secundárias. Essa operação Patrão foi num grande depósito aqui em São Paulo, que estava conectado nesse depósito a mais de 100 máquinas, né, de uma rede, de um marketplace digital para escoar esses produtos falsificados, tá? Com agências do Correio, do lado, enfim, foi uma grande operação, 2021. Uma outra grande operação, engajamento também da Delegacia Especializada,
Acho que muitos já ouviram falar do Dr. Wagner Carrasco, está aqui, ele está de costas, a apreensão da Polícia Civil em camisas de times de futebol. Isso aconteceu onde? Em Aparecida. Aparecida, aqui em São Paulo, né? É o maior polo de falsificação de camisas para times de futebol. Fábrica de produtos falsos em Limeira. Olha que bacana essa fábrica de produtos falsos. Todos ali nos tambores, né? Sem condições de higiene nenhuma, mas uma fábrica gigantesca fazia praticamente todas as marcas de perfume. Isso foi uma grande operação também da Polícia Civil, com o Ministério Público, com Vigilância Sanitária em Limeira. Então, de novo, o que eu tenho aí, engajamento das autoridades públicas. Esse engajamento das autoridades públicas, essa integração, ela é fundamental. Mas eu costumo dizer que às vezes a gente precisa também de uma integração entre nós, escritórios de advocacia. Vamos lá, um exemplo que eu tenho aqui dessa apreensão de 2 carretas de produtos falsificados em Pixuna, no Pará. 2 carretas, são bitrens, de produtos falsificados, que seriam distribuídos na região norte do Brasil. Quem fez a apreensão, quem reteve essa apreensão? Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, ela pode reter isso, ela pode reter, mas ela não tem um procedimento de apreensão, tá? Isso é a Polícia Civil quem tem essa competência. Então, quando a Polícia Rodoviária faz uma retenção dessa, ela precisa que essa retenção seja encaminhada à Polícia Civil. E é aí que nós entramos, advogados, né? Contato da Polícia Civil, com o delegado, representação em nome das marcas. Só que a delegacia vai dizer o seguinte: eu não tenho condição de ficar com essa mercadoria. Tem a menor, não tem espaço, não tem nada. Como é que vocês vão me ajudar? Nós tivemos que fazer o transbordo dessa carga, contratar ajudantes, tá? Para contagem, separação e transportar esse produto aqui para São Paulo para um depósito. Nós fazemos isso sozinho? Não. Aqui nós tivemos que envolver vários escritórios de advocacia, né, para ratear as despesas, né? Todos ali tinham clientes, vários escritórios envolvidos com clientes envolvidos, então a gente acabou também fazendo uma integração para dar uma solução a essa pressão da Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos uma apreensão relevante, a Operação Hangover, maior apreensão de óculos do país, 10 milhões de óculos apreendidos. Isso, assim, deixou todo mundo espantado, era um depósito que abastecia a região da 25 de março. 10 milhões de óculos falsificados. Apreensão da Receita Federal e da Polícia Federal, que nós também demos suporte logístico. E mais operações integradas que se espalham pelo Brasil, né? O que eu enfatizo com isso, e por isso que eu coloquei todos esses exemplos aqui, né? Quer seja aqui em São Paulo, Feiraguai, lá no Nordeste, Teresina, Apucarana, 25 de março, né? Fizemos operação em Feira de Santana, não só com polícia, mas com Receita Federal, ações integradas entre diversos organismos e também com uma integração entre escritórios de advocacia, tá? Porque todas as marcas são envolvidas, a gente chama de operação cota zero quando a Receita está envolvida. O que significa uma operação cota zero? A Receita vai prender tudo, tá? Mas ela precisa desse apoio logístico. Muito bem, aqui mais uma ação também da Receita, Shopping 25 de março, a Operação Prometia, né? Também uma operação gigantesca. Uma ação emblemática também, a Operação Krampus. Vamos falar um pouco da grandiosidade de uma operação dessa, gente. E os números, né? 25 dias de operação, 5 alvos. Nós tivemos ali 5 locais: Shopping 25 de março, Tupã, Jutamix, Shopping Vermelhinho e Saara.
70 servidores da Receita Federal, muitos ajudantes, né? Dezenas de ajudantes, 11 milhões de itens apreendidos, 110 mil sacos, 3.475 refeições servidas, 64 chaveiros. Esse apoio, aí, esses dados, mais de 200 colaboradores acompanhando essa apreensão. Quem eram esses colaboradores? Nós e outros escritórios de advocacia envolvidos nessas operações. Por isso que é importante, de novo, né, essa integração também nessas operações, porque não é fácil sustentar logisticamente uma operação. Isso tem um custo muito grande, que no final, rateado para todos os envolvidos, a gente consegue dar um suporte e todo mundo fica feliz, principalmente as marcas, né, que vão ter aí volumes gigantescos de produtos apreendidos. Bom, mas todas essas operações, elas resolvem? Limpamos o comércio? Não, o comércio continua. Após uma operação dessa, as lojas se reabastecem e, ao se reabastecer, voltam a vender o mesmo produto. Então, nós temos que tentar um critério de dissuasão, né, uma estratégia diferente. E aí, o que eu quero falar agora para todos vamos falar da Landlord Liability. A Landlord Liability, a primeira ação dessa natureza aconteceu em Nova York. Quem conhece Nova York tem lá Canal Street, ali próximo da região de Chinatown, conhecido por venda de produtos falsificados, e um determinado cliente entrou com uma ação para responsabilizar os donos dos imóveis que locavam esses produtos para os vendedores. E nós resolvemos trazer essa tese para o Brasil, e nós tivemos sucesso em conseguir, inclusive, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a responsabilidade dos administradores, esse caso aqui foi os administradores do Shopping 25 de Março Brás, pela venda de produtos falsificados. Óbvio que é uma ação que ela teve que ser construída, é uma tese que ser construída com base na omissão, né? Então, foram feitas várias apreensões no local, foram notificados a impedir a venda de produtos, não cumpriram, né? Então, baseado nessa omissão, nós ingressamos com essa ação. E é uma obrigação de não fazer, né? Impedir a venda de produtos falsificados pelos seus locatários. E ali tinha uma particularidade, né? Existe um turnover na locação desses boxes. Voltando um pouquinho para a estratégia das ações cíveis, vamos imaginar o seguinte: eu entro com uma queixa, primeiro, ação criminal, eu entro com uma queixa-crime contra um local de distribuição, ou uma ação civil contra um local de distribuição. Mas imaginemos entrar com uma ação civil contra vendedores de um centro popular, onde eu tenho 200, 300, 400 vendedores, a maioria de origem asiática. Como é que a gente faz o desenvolvimento de um processo desse? Nós tivemos essa experiência. Nós tivemos 200 vendedores numa ação criminal, tivemos 200 vendedores de uma ação civil, ou 300, ou até mais, né? E para citar todo esse pessoal, para você fazer um desenvolvimento regular do processo? Muito complicado, por isso que nós, então, adotamos essa tese. Essa tese, ela resolveu todo o problema? Não. Em relação ao primeiro alvo, o Shopping 25, nós estamos executando multa. Ele não impede, nós vamos executar multa, nós temos aí um litígio permanente contra eles. Boulevard Montemar na Paulista, por exemplo, ele já teve uma ação idêntica, também com decisão favorável. O juiz já mandou ele fechar 2 vezes por não cumprir a liminar, além de multa. Então, numa primeira vez, 5 dias fechado, numa segunda, 10 dias, além de pagamento de multa. Mas o que eu trago um exemplo aqui emblemático que a gente tem da ação é do Paulista Center. Eu não sei se muitos recordam, na esquina da Paulista com a Pamplona, tinha o Paulista Center, que era um centro de venda de produtos falsificados. Nós entramos com várias ações, entramos com a Landlord Liability contra eles foram condenados. Nós soubemos que
o dono do imóvel queria despejar os administradores que eram responsáveis pela locação desses espaços, e a nossa landlord foi utilizada. Nós conseguimos aí, num esforço conjunto, fazer com que eles saíssem do imóvel, e hoje é uma loja da Centauro. Então a gente conseguiu mudar esse panorama, né, de um local de venda de produtos falsificados para hoje para uma loja bonita que está ali na Avenida Paulista. Então, e nós temos um outro landlord ainda com outro local. Então, são ações assim que deram resultados e foram cases de sucesso. Um outro case interessante, quando a gente migra para o ambiente online, e aí nós tínhamos essa questão ainda do Marco Civil, a responsabilidade das plataformas não era fácil de ser atribuída. Nós tivemos uma situação em que um site vendia produtos falsificados, nós identificamos o meio de pagamento e noticiamos o meio de pagamento. Falou, olha, essa empresa que tem um site, né, de venda de produtos piratas está praticando um crime. Né? E nós pedimos para que ele se abstivesse de prover meios de pagamento para a prática de um crime. Não fizeram nada, né? Se mantiveram omissos, e nós tivemos a responsabilização. Esse foi o primeiro caso, tá, de responsabilização de um meio de pagamento, tá, por omissão. Tá? E tiveram que pagar, inclusive, danos morais para o autor, caso já resolvido em última instância. Na verdade, essa responsabilização de intermediários, ela tem um princípio que é comum, né? O princípio da omissão. Essa regra está no nosso Código Civil. Né? Então, aquele que contribui para a prática, né, de um ilícito, né, se omitindo, tá, ele pode ser responsabilizado, tá? Que é um princípio, inclusive, que a gente pode até usar para as plataformas digitais. Nós já temos algumas ações nesse sentido, e hoje o Superior Tribunal de Justiça ele está reconhecendo até uma tese interessante. Aí eu convido a todos. Bom, nós vamos ter uma última reunião de comissão de propriedade intelectual, agora na quinta-feira, dia 12, às 9 horas. Nós vamos lançar uma coletânea de propriedade intelectual na era digital, com vários artigos escritos por especialistas da propriedade intelectual, e eu contribuí com um artigo para essa obra, que é a responsabilização das plataformas digitais por contrafação de marcas, né? Onde eu discorro sobre essa possibilidade de responsabilização, não só em razão de regras existentes no Código Civil, mas também por um critério que agora, baseado até no direito comparado, tem sido aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a responsabilidade vicária, responsabilidade solidária ou responsabilidade vicária. Responsabilidade vicária surgiu lá na Inglaterra, que era para responsabilizar os empregadores pelos atos de seus empregados. Esse conceito foi expandido e hoje ele tem sido utilizado também para a responsabilização de terceiros, tá, que, cientes de um ato incriminado, instado a fazer alguma coisa, deixa de fazê-lo, tá? Então ele pode ser responsabilizado. Convido a todos para o lançamento dessa obra quinta-feira agora. Um case de sucesso também que nós conseguimos foi a tese de indenização por danos morais, principalmente em relação a produtos apreendidos pelas alfândegas. Vamos lá. Nós vamos falar no próximo capítulo, apreensões pelas alfândegas. Apreensões pelas alfândegas, bom, a alfândega apreende o produto antes de chegar no comércio. É a melhor apreensão que a gente tem, né? Evita que o produto chegue no canal de distribuição. Qual era a tese do importador que tinha a mercadoria apreendida? Falou, opa, eu não tenho que pagar indenização por danos morais, patrimoniais nenhum. Por quê? A mercadoria não foi vendida. Se ela não foi distribuída no comércio, eu não tenho que pagar indenização nenhum. Ops, não é bem assim. Por perdas e danos, pode até ser, mas pela violação da marca, pelo dano moral à violação da marca, tem que pagar a indenização sim. Não importa que o produto não foi distribuído. A
a falsificação da marca aconteceu. Ele reproduziu uma marca, né? Então, isso, a gente tem aquela tese, né? Presume já a responsabilidade in re ipsa, né? Então, falsificou a marca, reproduziu a marca, tem que pagar a indenização por danos morais. E nós conseguimos fixar essa tese no Superior Tribunal de Justiça. Foi até um case aí que fixou um entendimento importante aí das apreensões de alfândegas. Medidas de fronteiras. Olha só, eu fiz essa comparação porque a gente está tendo uma discussão agora, inclusive dentro da Receita Federal, sobre a alfândega fazer apreensão de ofício ou não. Existe, a alfândega sempre fez apreensão de ofício, mas está surgindo alguns entendimentos aí divergentes. Mas olha a comparação interessante, como a lei modifica, né? E a gente tem que ter um cuidado com os projetos. A antiga lei da propriedade intelectual, ela dizia textualmente: serão apreendidos de ofício pelas alfândegas, no ato da conferência, mercadorias falsificadas. Na lei de 96, isso já mudou. Tiraram o verbo serão e colocaram o verbo poderão ser apreendidas. Tipo, eu posso, mas não sou obrigado, tá? Então, bom, mas podem fazer a apreensão de produtos com marcas falsificadas, alteradas e imitadas. Quando isso foi internalizado no regulamento aduaneiro, que é específico para a atuação das alfândegas, aí mudou um pouco. O artigo 600 diz: poderão ser retidos e não mais apreendidos, tá? De ofício ou a requerimento do interessado, mercadorias com marcas falsificadas. E a gente vai falar, pô, mas que significa poderão ser retidos? Não é apreendido? A gente vai ver um pouco mais agora sobre isso. E nós vamos falar agora da apreensão pelas alfândegas. Então vamos lá, nós já falamos da apreensão da Receita, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, medidas judiciais cíveis e criminais, todo o arcabouço que a gente pode utilizar em medidas contra a pirataria. E agora vamos falar das alfândegas. É uma das medidas mais importantes porque é a apreensão no atacado, que evita que o produto chegue aqui. Nós tivemos o acordo TRIPS, né? E dentro do acordo TRIPS, então, teve essa previsão dos países, né, que aderiram, tá? Que os membros, então, adotarão medidas para que o titular de uma marca, né, que suspeite da importação de produtos que violem seu direito, possam fazer um requerimento às alfândegas para suspensão da liberação dessa mercadoria. Eu me lembro, quando atuando, isso já em 99, eu estava com uma situação de muitos isqueiros falsificados vindo da China, e eu, baseado nesse entendimento aqui, eu fui pedir ajuda à Receita Federal. Olha, tem um artigo aqui que prevê que a alfândega pode apreender, e eu estou aqui, olha, essas mercadorias estão entrando, são todas importadas da China, e aí nós fomos, inclusive, orientados a procurar as unidades da Receita Federal, né, dos portos por onde estaria entrando isso, né? Foi aí que nasceu os treinamentos que nós começamos a fazer para os portos e começamos a ter apreensões significativas de produtos falsificados. Por quê? A alfândega pode apreender. Está na lei, está no acordo internacional. Porém, no TRIPS tem um entendimento, isso também está no regulamento aduaneiro, diz que quando a alfândega fazer essa retenção, né, ela vai fazer uma comunicação ao titular da marca, através do seu representante, do seu advogado, tá, para que ingresse com uma ação judicial, tá, para apreensão e dos produtos falsificados. Se ela não ser informada disso no prazo de 10 dias, estendidos por mais 10, ela poderia dar prosseguimento ao despacho. Qual é o entendimento que tem sido feito na prática em relação a isso? Legal. Se eu tenho uma discussão de mérito, né? Eu tenho uma marca, uma imitação de marca, né? Que eu preciso de uma discussão de mérito, vamos ter que entrar com ação contra o importador. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês, tá?
Agora, se é um produto falsificado, reprodução total da marca, aquela falsificação, né, se passando realmente sem selo, né, há um entendimento da autoridade que ela pode fazer essa apreensão de ofício, né, bastando um laudo do titular da marca. Então, isso tem sido feito, inclusive, pelo pessoal da alfândega do Porto de Santos, né. Então, via de regra, eu tenho esse ciclo aqui de como funcionam as coisas na alfândega, né? Então, o produto é retido, né? É, eu posso, se tem uma falsa declaração de conteúdo, o camarada falou que trouxe guarda-chuva, mas tinha roupa falsificada, isso já dá um perdimento, destruição. É importante o laudo do titular da marca? Muito, porque tem que ser destruído. Esse produto não pode ser leiloado e não pode ser doado. Então, para isso, o laudo do titular da marca é relevante. Houve uma importação regular, eu tenho tudo certinho, então a alfândega vai notificar o titular da marca para constatar essa contrafação e possivelmente vai requerer uma ação judicial, principalmente em casos de imitação que exigem uma decisão de mérito. Essa é uma atuação relevante, porque no final das contas, o que nós precisamos? Nós precisamos que a alfândega pare um container. Se eu tiver que entrar com ação para reter um container, nós vamos entrar. O importante é sabermos que há essa retenção e termos a oportunidade para. E aí, eu tenho aqui até um dizer de um auditor fiscal-chefe da divisão de repressão aqui, né, que esse laudo do titular da marca ele é suficiente para a decisão deles e tem, inclusive, uma decisão judicial, tá, confirmando isso. Então, o juiz disse, falou, olha, o laudo feito pelo titular da marca apresentou as principais divergências do produto, né? Então, aqui, e o importador não combateu isso. Então, eu tenho incontroversa falsificação, então, só com base nisso, a alfândega poderia, sim, dar essa apreensão. E quem melhor que o titular da marca para dizer se o produto é falsificado ou não? Eu costumo dizer, eu tive uma situação uma vez, que às vezes o pessoal fala, olha, produto falsificado é de qualidade inferior, então você mostra que a qualidade é inferior, usualmente todas as falsificações são de qualidade inferior, mas eu tive um caso que o camarada era licenciado da marca, encerrou o contrato, tá? Não podia mais vender, tá? Não tem mais autorização, acabou o contrato de licença. E ele sorrateiramente continuou reproduzindo, continuou fazendo as mesmas peças, mesma qualidade, mesma marca. Não era uma contrafação? O que é contrafação? Não é reprodução sem autorização. Ele não tinha mais autorização, não importa a qualidade. Poderia até ser melhor. Tá? É uma reprodução desautorizada, é um produto contrafeito. Acabou. Então, antes, eu vou partir do exemplo, depois volto nessa decisão. Mas olha só esses exemplos aqui. Imitaçãozinha da Louis Vuitton, da Chanel. São imitações. Aí vai perguntar, pô, mas isso iria se passar por ser uma bolsa da Louis Vuitton? Não, é uma imitação. Pode confundir? Pode, mas o que é importante para nós lutarmos contra esse tipo de pirataria, essas imitações? Primeiro, evitar a diluição da marca, evitar a banalização da marca, porque a imitação da marca, esse tipo de falsificação, ela banaliza a marca. E nenhuma marca quer ter sua marca banalizada, ter sua marca diluída. Então, investir em ações, né, para combater esse tipo de imitação é importantíssimo, é uma estratégia necessária. Detalhe, todas essas fotos que eu estou mostrando para vocês são apreensões de alfândegas. A alfândega reteve e falou: olha, aqui eu tenho uma imitação, eu tenho uma contrafação de marcas. A gente apresenta o laudo e falou: não, isso aqui realmente é uma contrafação e faz uma demonstração. Mas era uma importação regular, nós tínhamos que entrar com uma ação judicial contra o importador, tá?
para manter essa apreensão. Todos esses casos que eu estou mostrando para vocês, eles foram bem-sucedidos, inclusive com a condenação ao pagamento de danos morais, tá, para a marca. Até teve um acordo do STJ, da ministra Nancy Andrighi, justamente no caso da Louis Vuitton, que fixou lá a indenização por danos morais. E ela levou todos esses argumentos, né, da ofensa à reputação da marca, né? Esse caso é interessante porque, assim, eu acho que já deve ter uns 15 anos ou mais desse caso. A Nancy Andrighi fixou 50 mil reais de danos morais. Infelizmente, hoje tem juiz condenando danos morais em 20 mil reais, né, 15 anos depois, né? Então, essa é a nossa luta permanente ainda no combate à pirataria no cível, né? Nós termos indenizações mais relevantes. Porque vamos imaginar o seguinte, falando agora de uma situação de violação de propriedade intelectual. Quando a gente tem uma briga no cível contra uma outra parte que está imitando, é uma empresa que existe, tem contabilidade, a gente vai usar os critérios lá de fixação de indenização dos 210 da lei da propriedade intelectual, quanto que ele vendeu, quanto o titular deixou de faturar, qual o lucro obtido pelo outro, tudo isso você tem perícia contábil que pode aferir isso. E quando a gente lida com combate à falsificação em fábricas que são clandestinas, não tem contabilidade, não tem prova pericial contábil, né? Então, eu tinha que ter uma punição maior. A fixação de indenização por dano moral tinha que ser um caráter punitivo, né? E dissuasório. Então, tinha que ser 100, 200 mil reais. Tá? Infelizmente, muitos juízes não pensam assim. A lei de direitos autorais, ela tem um artigo que também ela está mais à frente, né? Direitos autorais normalmente está mais à frente que a legislação da propriedade intelectual em matéria de repressão, que diz que na impossibilidade de se apurar quantos produtos foram vendidos, pagar-se a indenização pelo número de 3 mil exemplares, né? Se nós tivéssemos isso na lei da propriedade intelectual, eu estava feliz. Imagine 3 mil unidades de uma bolsa Louis Vuitton, quanto indenização a gente não ia conseguir. Nós até tentamos encampar essa tese em algumas ações de violação de marca, algumas nós fomos bem-sucedidos, outras não, até sob o argumento que são legislações específicas. Aqui também, mais imitações. Todas feitas por alfândegas, todas bem-sucedidas, tá? Violação, imitação de marca. Esse caso aqui, e aqui só voltando um pouquinho, né, numa decisão também do TJ, que sobre a apreensão dessas falsificações, que esse laudo apresentado pelo titular, que é o que a gente chama de um laudo de constatação, ele é suficiente, porque quem tem que estar convencido é o juiz, tá? Óbvio, reservado aí o princípio, né, da ampla defesa, né? Mas tanto que tem juiz que indefere prova pericial porque ele já está convencido, né, da imitação. Isso que é importante, convencer o juiz. Mas a gente pode usar uma medida de alfândega não só para contrafação de marcas, também de concorrência desleal. Esse é um caso interessante, uma apreensão dessas mochilas no Rio de Janeiro, no porto de Itaguaí, né? Elas similares a Oakley, total, similaridade olhando as fotos, total, mas não tinha a marca Oakley. Nós, então, nós fomos comunicados disso da alfândega e entramos com uma ação contra o importador. Nós não só tivemos a liminar concedida, como nós tivemos também uma decisão do STJ fixando um importante precedente, né? Sobre a possibilidade de apreensão de casos de trade dress, tá? A decisão foi maravilhosa nesse sentido, porque até o STJ diz, né, o que constitui o trade dress, o conjunto de imagem, né, a soma de elementos visuais
e sensitivos que trazem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual. Esse caso da Oakley é emblemático, porque esse tipo de mochila da Oakley, por exemplo, ele tinha um caráter distintivo muito grande. Tá? Isso não se confunde com patente, com direito de desenho industrial, nada. Né? É imitação do conjunto imagens. Então, o ministro Luiz Felipe Salomão fixou essa tese e uma apreensão também de alfândegas. Bom, aí, se a alfândega é tão importante assim, o que é importante da alfândega? Vamos treinar esse povo. Né? Então, até como a Evelyn leu minha bio, eu faço parte, sou consultor do grupo de proteção à marca BPG, tá? É uma associação de empresas vítimas de falsificação de marcas, destinada a promover combate às falsificações, defesa da propriedade intelectual. Essa associação é membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, como representante de uma das 5 entidades que representam a associação civil. Eu sou um dos consultores, junto com o presidente da associação, né? Então, nós temos feito treinamentos aí pelo Brasil todo, né? Mais de 200 eventos, mais de 15 mil autoridades públicas. Quanto mais eu disseminar o conhecimento para as autoridades públicas, mais eu tenho chance de retenção dessas mercadorias piratas. Então, isso também faz parte de uma estratégia eficiente de combate à pirataria. Já caminhando para o final, para a gente abrir para perguntas, eu só queria enfatizar. Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas, porque aí você dissemina todo o conhecimento para as autoridades públicas, engaja, polícia, de repente, tem uma apreensão e precisa de uma representação do titular da marca, o perito precisa de um padrão de confronto para uma apreensão, para um laudo que ele precisa, e ele precisa do contato do titular. Quem ele vai contatar? A alfândega também fez uma apreensão, precisa do contato do titular. Através do diretório, esse diretório foi criado pelo CNCP e depois através de uma parceria com o NPI faz a gestão desse diretório. Então, quem representa marcas e que atua no combate à falsificação das marcas pode fazer o registro nesse Diretório Nacional de Falsificação de Marcas. É gratuito, né? Só por simples e-mail. O que exige uma procuração com poderes especiais. Então, a procuração para fazer o registro tem que ter lá poderes para fazer o registro da marca no diretório. Por quê? Ao fazer esse registro no diretório, o advogado está dizendo, olha, eu sou representante da marca para atuar perante autoridades alfandegárias, perante a Polícia Civil, perante qualquer órgão público, perante os institutos de perícia. Então, é esse advogado que vai ser notificado, que vai ser comunicado de uma retenção. Por isso que é necessário que o titular da marca tenha conhecimento para quem ele está dando essa procuração. Por isso que precisa ter esse poder especial. Bom, finalizando agora, antes de passar para perguntas, volto às questões que eu fiz no começo. Onde atuar? Em todo o território nacional, qualquer lugar que existam alvos críticos de fabricação, distribuição, comércio de produtos piratas. Eu dei exemplo aqui de falsificação de confecções, de tênis, mas, de repente, falsificação de autopeças pode estar num outro lugar. Perfumes, por exemplo, estava concentrado ali, Sumaré, Limeira. Então, é preciso investigar, é preciso se aferir onde é que está os produtos falsificados da marca que nós queremos defender. Que medidas adotar? Todas possíveis, criminais, cíveis, administrativas. Né? A atuação da pirataria ela tem que ser a mais contundente possível, porque, do outro lado, ele só encontra facilidade, né? Não tem pena severa. A pirataria hoje dá tanto ou mais dinheiro que o crime por tráfico de drogas, com muito menos risco de levar o sujeito para a prisão. Tanto que está escancarado aqui nas galerias populares aqui do comércio de São Paulo. Então, nós precisamos também provocar algum dano para o pirata. Então, quanto mais medidas
melhor para nós conseguirmos resultados para nossos clientes, né? Quais as autoridades engajar? Todas, principalmente através de ações integradas. Isso é uma coisa muito bacana que aconteceu em todos esses exemplos que eu mostrei para vocês, dessa atuação integrada entre autoridades. Receita Federal com Polícia Civil, Receita Federal com Prefeitura Municipal de São Paulo, Receita Federal com Polícia Rodoviária Federal, com Polícia Federal. Então, você tem uma abrangência maior da operação. Tá? E o caso de sucesso, eu levanto, óbvio, a maioria dos casos citados aqui são do nosso escritório, mas eu também enfatizo a importância dessa integração entre o escritório de advocacia para essas ações relevantes, né, emblemáticas aí feita pela Receita Federal, da gente unir esforços. Está aqui meu contato. Termino minha apresentação. Acho que eu falei bastante, hein? 1h16. Eu tinha 1h30, 2 horas, né? Tinha, mas eu acho que agora a gente pode partir aí para as perguntas. As perguntas vão ser pelo chat, então a Evelyn vai me ajudar aqui, né? Nas perguntas para a gente responder. Isso, até então a gente não tem perguntas, mas eu queria fazer uns comentários, enquanto as pessoas vão pensando aí no que perguntar. Primeiro, eu queria dar parabéns, né, pelos 35 anos do escritório. Claramente é um escritório muito envolvido nessa matéria mesmo de antipirataria, com muita experiência nessa área, né, que a gente viu pelos casos de sucesso de vocês merecem muitos parabéns. Obrigado. E aí, comentando sobre sua exposição, achei muito interessante vários pontos, né? Não vou falar sobre todos aqui, porque você falou muito bem sobre todos eles, mas a gente vê a importância, né, de discutir e analisar o tema de antipirataria, saber mais sobre isso, né? Porque a gente tem uma questão econômica muito importante, questão consumerista, a gente também, em alguns casos, tem uma questão de saúde pública envolvida, né? Principalmente nesses casos de perfumes que você citou, a gente tem produtos cosméticos também muito replicados aí de forma indevida, artigos esportivos também que trazem muitas repercussões negativas para a saúde das pessoas, né? Então, além de tudo, a gente ainda tem essa questão, e então, realmente, para a sociedade, né, e é realmente uma discussão muito relevante. E aí eu queria também dar relevância, né? Você já citou novamente, né, os casos de sucesso envolvendo escritórios, né? Isso é uma solução muito, muito relevante. E agora com a contribuição do NPI também, né, com o Diretório Nacional de Combate à Pirataria, também muito importante, concentrando esse banco de dados, né, dos representantes das marcas, que provavelmente vai ser muito utilizado nesses combates na região aduaneira, né, pela Polícia Aduaneira. E, além disso, eu queria citar que a gente teve um spoiler até da aula de amanhã, né, que a gente vai falar sobre trade dress. Você citou aí o caso da Oakley, muito interessante também, e essa decisão fixando entendimento sobre a possibilidade, né, de apreensão de produtos que violam, trade dress, violam conjunto de imagem distintiva, é muito relevante para a área, né? A gente amanhã vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre esse tema, mas é um tema muito interessante também, e que demonstra como que o conjunto de imagem se aproxima da marca, né, no sentido dessa distintividade na área e tudo mais, então, no mercado. Então, foi uma exposição muito interessante, essa palestra muito interessante, realmente, a gente que não tem muito contato com a antipirataria, a gente vê realmente na prática, e com base nesses exemplos, né, o quão relevante o combate à pirataria, a contrafação, a falsificação, enfim. Então, eu queria agradecer sua palestra. Vou até confirmar Obrigado, que você tem uma... aqui. Sim. A palestra de amanhã sobre trade dress, inclusive, eu recomendo a todos, né? Até para o Porfírio, ela é especialista no assunto também. Com certeza ela vai divulgar muitos casos interessantes também. Com certeza, sim. Todo mundo, muitas pessoas animadas para a aula de manhã também, além da aula de hoje, por conta disso mesmo. Aqui a gente tem uma pergunta, né? Mas eu já posso até responder.
se seria possível disponibilizar os números dos processos para a gente ver as decisões. Mas no próprio slide dele tem os números dos processos na diagonal, na vertical, no caso, né? Na vertical, se você conseguir acessar o vídeo, né, que vai ficar disponível no YouTube, você consegue ter acesso aos números dos processos. Mas não sei se o doutor consegue disponibilizar os slides também. A gente, de repente, pode deixar um link para esse Tem slide. tem algum número específico que eu já posso colocar aqui? Eu já tenho todos aqui e tá fácil. Se quiserem identificar o caso específico que vocês querem ter acesso, ele pode disponibilizar no próprio chat aqui, tá, pessoal? Isso. A responsabilidade dos meios de pagamento que ela queria. Perfeito. Já vai sair agora. Vou colocar aqui TJ São Paulo. Vou colocar o número 106,52. Eu vou colocar tudo sem a divisãozinha, tá? Que aí Facilita. Aí eu acho que, como a gente é palestrante, a gente não consegue enviar para todos. Aí eu vou pedir para a Adriana replicar, por favor, no chat. Ué? Por que não tá saindo, Evelyn? O quê? Não está enviando? Eu tô. Evelyn, eu não tô te ouvindo mais. Pera lá. Não consegue Chat. Aí eu mando aqui, eu já digitei, mas ele não tá indo. Ah, foi. Ou não, não foi. E eu também não tô te ouvindo. Não? Nossa. Não. Algo aconteceu. A minha mensagem não segue e eu também não estou te ouvindo. Se você quer tentar mandar diretamente para o ABPI, tem uma setinha, você seleciona para quem você quer enviar. Se chegar aqui, eu consigo colocar para todos. Ah, quer ver? Vamos fazer melhor aqui. Porque eu is not in this meeting. Ah, tá. É que eu estava mandando para você. Pronto, agora foi. Tá aí. 106, 23, 52. 80, 2014. É isso aí. Tá dividido já. Mais algum? Eu acho que é isso. Não temos mais perguntas. Mais alguma pergunta, gente? Evelyn, eu não te escuto. Consegue me ouvir agora? Sim. Ah, perfeito. Troquei aqui a internet. Realmente é um problema quando chove. Bom, a gente não tem mais perguntas. Agradecer aqui, né, o envio do número do processo. E considerando que não temos mais perguntas, que a gente pode encerrar. Se o doutor Luiz quiser fazer alguma consideração final. Não, só queria agradecer, né, e falar para os advogados aí, jovens, né, que essa questão de antipirataria, ela é uma área importante na parte de brand protection, né? Então, para quem não só o advogado que queira trabalhar no escritório em relação a uma pirataria, mas também queira ascender a uma posição numa empresa, né? Hoje, devido
ao que o que a pirataria representa hoje para as empresas no mundo todo, todas as empresas hoje criaram seus departamentos de Brain Protection, né, que são gerenciados por advogados, né, e qual é a expertise que é requerida desses advogados para trabalhar no Brain Protection, para ter oportunidade para trabalhar numa grande empresa? É conhecer essas estratégias, porque o Brain Protection ele não é só o litígio civil, né, ele é também esse relacionamento com as autoridades. Tá? Então, para os advogados jovens, né, que quiserem uma oportunidade em empresas no departamento de Brain Protection, e normalmente até com possibilidade de ir para fora, né, trabalhar numa multinacional fora, o conhecimento dessas estratégias que eu coloquei é importante. Perfeito. Muito obrigada, doutor Luiz. Obrigada pela presença de todos também, as contribuições que tivemos aqui, perguntas. Amanhã a gente vai ter, como eu falei, o workshop com a doutora Débora Portilho sobre Trade Dress. Vai ser, com certeza, um workshop muito rico, como foi o de hoje. Eu agradeço e espero vocês amanhã para o último dia do workshop. Como eu falei também, todos os workshops estão gravados e disponibilizados no canal do YouTube da BPI, então é só acessar, siga a BPI no YouTube, que estaremos todos lá para acesso de vocês, ok? Então, muito boa noite para todos e até amanhã. Obrigado. Boa noite, Evelyn. Boa noite a Boa todos. noite.